Tentar. Já está. Ora, com a comunicação, a lei também vai à escola. Temos a nossa doutora Ana Perdigão, do Serviço Jurídico aqui do IAC, que costuma também dar formação aos técnicos do IAC, costuma acompanhar alguns casos dos nossos meninos que estão a ser acompanhados no GAF e costuma, sobretudo, dar aconselhamento técnico e às vezes até às próprias famílias. Peço desculpa, mas alguém me tirou o som. Temos no consultório social e aqui no Instituto de Apoio à Criança a valência do serviço jurídico, que a doutora Ana coordena, e, portanto, também está disponível de norte a sul do país, nem que seja por via telefónica, é um serviço que nós disponibilizamos às famílias e aos técnicos e também às crianças que tenham alguma dúvida. Com certeza a doutora Ana esclarecerá. Então, vamos ouvir, a lei também vai à escola, a comunicação da doutora Ana Perdigão. Muito obrigada, doutora Ana. Olá, boa tarde. E antes de mais, também começo por agradecer à doutora Melanie e à sua equipa, à Ana e à Vera, terem organizado este Encontro Nacional dos GAVs. Cumprimento a doutora Fátima Duarte, que já não vejo há uns bons anos, e cumprimento também a doutora Dulce. E, sobretudo, cumprimento todos os colegas que integram os GAVs, integram as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que diariamente põem o seu trabalho ao serviço da criança. Os gabinetes de apoio à criança e à família situam-se na escola. Conhecem alunos, falam com os professores, trabalham com crianças e famílias de diferentes nacionalidades, são envolvidos nos conflitos parentais, contornam o risco, veem fome, promovem direitos, articulam com as demais entidades da rede social, acolhem testemunhos na primeira pessoa, limpam lágrimas e partilham sorrisos com toda a certeza. Ora, depois deste enquadramento do que serão as funções de um GAF, o olhar jurídico situa-os de imediato no ramo do direito da família. E no ramo do direito da família podemos encontrar algumas características que o definem e que o distinguem dos demais ramos do direito. Logo, uma das primeiras características podemos falar que tem uma lógica de proteção. Ou seja, o objetivo, a finalidade máxima de quase todas as normas que constituem o direito da família têm por objetivo a proteção da criança, sobretudo. E se não, podemos apontar alguns exemplos que percebemos logo. Quando as responsabilidades parentais são atribuídas pela lei aos pais, é no sentido de serem exercidas em prol e no interesse dos filhos. Quando existe a preocupação, a necessidade de fixar uma pensão de alimentos a favor de uma criança, é também a necessidade de a proteger. Quando temos o Instituto da Adoção como alternativa à família biológica, também está no corolário de proteger a criança. Quando assistimos a um agravamento das penas previstas para determinados crimes, quando são cometidos contra crianças e jovens, também está subjacente uma forma de a proteger. Quando temos a figura da inibição do exercício das responsabilidades parentais, também é uma forma de assegurar a proteção da criança. E, portanto, todos estes exemplos nos definem como uma característica essencial deste ramo do direito, esta lógica de proteção. Temos uma outra característica do direito da família, que é o seu recurso a conceitos vagos e indeterminados. E estes conceitos vagos e indeterminados funcionam de alguma forma como válvulas de escape que darão alguma maleabilidade à norma, ao direito. Ou seja, permitem trazer a norma geral e abstrata ao caso concreto. E serão conceitos vagos e indeterminados: o superior interesse da criança, um ato de particular importância na sua vida, idade fértil, pessoa de especial referência afetiva na vida da criança e, portanto, todos estes conceitos vagos e indeterminados são também utilizados no âmbito do direito da família. Mas eu diria que a principal característica deste ramo de direito será o facto de ele ser um direito extremamente evolutivo,
significa que é extremamente permeável ao fenómeno social, àquilo que em cada momento, em cada época, a sociedade aponta, mostra e tem. E se não vejamos, também é fácil vermos com alguns exemplos. Nos primeiros códigos civis, nomeadamente o Código de 1966, dava-nos uma imagem de família autoritária quando tratava que o conteúdo das responsabilidades parentais era apenas e tão só que os filhos deviam honrar e respeitar os pais. Pós 25 de Abril, nós temos uma nova versão do Código Civil, que data de 1977, e podemos escolher agora uma imagem de família solidária, na medida em que os filhos continuam a dever obediência aos pais, mas estes devem atender à sua opinião nos assuntos familiares importantes de acordo com a sua maturidade. Portanto, temos aqui um espaço dedicado aos jovens com alguma maturidade que lhes permite opinar também no seio familiar. Também é verdade que até ao 25 de Abril havia a forte distinção entre filhos legítimos e ilegítimos, que a Constituição de 1976 põe termo, assim como nos traz a igualdade parental. Porque ainda no âmbito do Código Civil de 1966, nós assistíamos a um modelo de família em que o pai homem assumia a condução da vida dos seus filhos menores, cabendo à mãe apenas um papel meramente consultivo. Com a reforma que foi alvo do direito de família em 1977, nós temos consagrado na Constituição de 76 e pós 25 de Abril, uma vez mais, os efeitos da redução dos escravos na nossa legislação, em que ambos os pais têm exatamente os mesmos direitos e deveres na educação e manutenção dos seus filhos menores. Foi abolida, assim, aquela figura do chefe de família ao longo do tempo. Por outro lado, também desde 1995 os avós veem consagrados os seus direitos na lei, e desde 2010 que o casamento deixou de ser um contrato celebrado entre duas pessoas de sexo diferente para permitir um contrato celebrado entre duas pessoas que pretendam ter uma comunhão de vida. E, portanto, desde 2016 também sabemos que é possível pessoas do mesmo sexo adotarem crianças. O recurso às novas tecnologias e as novas realidades sociais também fizeram com que o legislador criminal criasse novos tipos de crime que possam ser cometidos contra crianças e jovens, o abuso sexual de crianças, a mutilação genital feminina, o recurso à prostituição de menores, por exemplo, o aliciamento de menores para fins sexuais, e desde 2020 podemos contar com mais um crime, que é a organização de viagens com fins de turismo sexual com menores. Portanto, como veem, estas serão, a meu ver, as principais três características que o direito da família assume, e portanto penso que isto será aqui importante reter para todos os técnicos que trabalham no sistema de promoção e proteção saberem que estas características do direito da família estão inerentes ao tabuleiro jurídico que agarra, que versa sobre este ramo do direito em que trabalhamos diariamente. Outro tema que eu acho que será importante aqui abordar, sem aprofundar muito, é a importância e o impacto da ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança por Portugal. Sabemos que a Convenção foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e que Portugal foi um dos primeiros 20 países a ratificá-la logo em 1990, o que significa que logo desde essa data as normas internacionais passaram a ser direito interno português, portanto vigoram na nossa ordem jurídica. É também a mesma convenção quem eleva o menor à criança, porque a encara como um verdadeiro sujeito titular de direitos, mas também porque a chama a opinar, chama a sua audição à colação em todos os processos e convida a participar nas decisões que lhe digam respeito. E o reconhecimento destes dois direitos, o direito à sua audição e participação nas decisões que lhe digam respeito, consagrado no artigo 12º da Convenção, têm eco num princípio que vigora na nossa ordem jurídica relativamente à criança e ao jovem, contrapondo um pouco a tese tradicional da incapacidade dos menores,
temos agora a vigorar a tese da aquisição gradual da autonomia da criança e do jovem. Isto porque sabemos que a maioridade na nossa ordem jurídica atinge-se aos 18 anos e, portanto, só a partir daí é que alguém pode exercer por si próprio livremente todos os direitos que lhe são reconhecidos na sua esfera jurídica. Até lá, precisamos do Instituto das Responsabilidades Parentais, que têm como finalidade, além de serem exercidas em prol e no interesse dos menores, os representarem enquanto eles não conseguem praticar os atos por si próprios e livremente. Contudo, diz-nos esta tese, e a Convenção sobre os Direitos da Criança ajudou na construção da mesma, que há determinados passos do direito em que a criança, ainda apesar de ser criança, ainda não ter atingido a maioridade, pode dar um consentimento válido, pode pronunciar-se de forma eficaz, sem necessitar de autorização ou de ser representado por parte dos seus pais. Assim, numa breve visita guiada, podemos logo ver no âmbito da promoção e proteção que com 12 anos, nas comissões de proteção, nós temos que colher a sua não oposição à eventual intervenção da CPCJ para podermos dar seguimento ao processo. E mesmo que os pais deem o seu consentimento, se o jovem com 12 ou mais anos se opuser, a Comissão não tem legitimidade para dar continuidade ao mesmo e terá que remeter para o Tribunal. Reparem, no âmbito da Lei de Proteção, a criança com 12 anos pode autossinalizar-se, pode consultar o processo, assina o acordo de promoção e proteção e pode recorrer da medida. No âmbito, por exemplo, da adoção, sabemos que a criança com 12 anos também tem que dar o seu consentimento para ser adotada por esta ou por aquela pessoa, assim como faz parte das audições obrigatórias dos juízes ouvirem os filhos biológicos de alguém que se candidata a uma adoção, para se pronunciarem no sentido de se querem ou não ter um irmão por via da adoção. No caso do apadrinhamento civil, também é verdade que o jovem com 12 anos assina o compromisso de apadrinhamento. Por outro lado, chegamos aos 14 anos e sabemos que no âmbito da tutela, na diligência do Conselho de Família, o próprio jovem com 14 anos também tem uma palavra na escolha do seu tutor. Chegamos aos 16 anos e podemos ver o quanto a malha jurídica se alarga. Com 16 anos respondem criminalmente, podem escolher a sua educação religiosa, pode a mulher grávida dar o seu consentimento por si só, sem precisar de qualquer autorização dos pais para interromper a sua gravidez. O jovem com 16 anos que trabalha em determinadas circunstâncias pode administrar os proventos que advêm da prestação do seu trabalho. Uma vez internado no hospital, pode escolher quem queira que o acompanhe. Pode casar com a autorização dos pais. O jovem adotado com 16 anos desde 2015 pode ter acesso às suas raízes biológicas. E portanto eu penso que a nível dos 16 anos já referi alguns exemplos e penso que quase todos daquilo que a lei permite o jovem pronunciar-se de forma válida e eficaz. Por outro lado, estávamos aqui a ver o quanto a Convenção sobre os Direitos da Criança teve impacto na nossa ordem jurídica, pois também é ela a responsável pela construção do direito das crianças. É um direito ainda de informação, é um direito ainda recente, mas já com alguma autonomia face aos demais ramos do direito. E como diz o nosso querido Dr. Armando Leandro, é um direito que se firma na cultura própria, na cultura da própria criança. Ela já não deve ser mais vista como um prolongamento da família, como mais um membro da família, mas é ela o centro da família. O centro em que todas as decisões, sejam elas sociais, administrativas ou judiciais, devem atender sempre ao seu melhor interesse, conforme nos impõe o artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança. Por outro lado, podemos também levantar aqui mais uma questão em relação aos GAFs. Onde é que eles se situam no sistema de promoção e proteção? E aí a própria Lei de Proteção de Crianças e Jovens que é clarinha e que os situa enquanto entidades com competência em matéria de infância e juventude. E como tal, ao lado das demais entidades, partilham responsabilidades na proteção da criança e do jovem. Obedecendo também ao princípio da subsidiariedade que informa a Lei de Proteção de Crianças e Jovens, sabemos que os GAFs
como as demais entidades com competência em matéria de infância e juventude, têm a primazia, têm a prioridade de intervir junto de crianças e jovens expostas a perigos vários, face às comissões de proteção e aos tribunais. Como tal, e nos termos do artigo 7º da Lei de Proteção, os GAFs têm um papel essencial na detecção, avaliação e diagnóstico do risco, na sinalização do perigo, no acompanhamento das crianças e das famílias, na eventual subscrição dos acordos promovidos pelas CPCJs ou pelos tribunais, e eu acrescento, na alimentação dos processos, ou seja, quando sabemos que há um processo ativo de promoção e proteção numa CPCJ, ou se o processo de promoção e proteção é judicial, e nós, GAFs, ou nós, técnicos de entidades de primeira linha, tomamos conhecimento de alguma informação pertinente, no âmbito do artigo 13º, que trata do dever de colaboração, temos o dever de alimentar aquele processo ou junto da CPCJ ou junto do Ministério Público com essas mesmas informações que nos chegaram. Por outro lado, ainda que a lei permita aos GAFs e às entidades de primeiro nível desenharem as suas próprias regras de atuação em determinado espaço, no caso dos GAFs será no espaço escola, também lhes impõe determinadas comunicações, ou seja, sempre que no desempenho e no exercício das suas funções os técnicos dos GAFs não consigam remover o perigo em que eventualmente alguma criança ou jovem se encontre, terão de comunicar esta situação à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens territorialmente competente, assim como quando resultar da situação de perigo a prática que indicia, factos que indiciem a prática de um determinado crime, também de forma imediata os devem comunicar às entidades policiais ou ao Ministério Público para que haja início a um processo de crime. Não podem, como é óbvio, os GAFs esquecer os princípios orientadores da intervenção que pautam toda a nossa ação de forma vinculativa e obrigatória. São vários, elencados no artigo 4º da Lei de Proteção, mas enquanto técnicos dos GAFs eu chamaria a atenção para o superior interesse da criança, para o da intervenção precoce, logo que seja conhecida a situação, deve ser intervencionada, para o direito à audição e participação da criança, atendendo a todos aqueles espaços em que a lei, ainda que menor, lhe permite consentir e opinar de forma válida, e sobretudo, já que estamos na escola, eu chamo a atenção para a verificação sempre, e este princípio acho que deve ser levado com pinças e tratado com pinças, que é o princípio da privacidade, tem a ver com a reserva da vida privada, com o direito à imagem da própria criança, e que, a ser mal conduzido ou falhando aqui alguma coisa, toda a comunidade educativa fica a reconhecer aquela criança e geralmente por uma má história, por uma determinada situação que muitas vezes em nada lhe é abonatória. É um princípio que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, que está consagrado no Código Civil, na Convenção sobre os Direitos da Criança, no Código Penal e também aqui na Lei de Proteção de Crianças e Jovens. Afloramento deste princípio trata, por exemplo, a modalidade restrita das CPCJs, só essa modalidade é que cabe o contacto com a casuística, com a colheita dos consentimentos, com a visitação domiciliária, com o pedido de informações às demais entidades e, por fim, a deliberação da medida a favor da criança ou do jovem que dela precisa. Outro afloramento deste princípio é vedar aos órgãos de comunicação social a identificação das crianças que a seu favor corram os processos de promoção e proteção. Assim, mais ou menos, por conclusão, eu diria que os GAFs dão cumprimento diariamente ao comando constitucional do artigo 69, que incumbe ao Estado português defender, apoiar, proteger a sua infância. Dão cumprimento ao artigo 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que nos manda estar a evitar que aconteça qualquer violência de qualquer tipo contra crianças e jovens. E, por fim, os GAFs podem, a todo e qualquer momento, desde que haja um perigo atual ou iminente para a saúde
ou para a integridade física ou psíquica da criança e haja oposição por parte de quem exerce as responsabilidades parentais, recorrer ao chamado procedimento de urgência, devidamente tramitado nos artigos 91 e 92 da Lei de Proteção, com a consequente comunicação às entidades policiais, que irão comunicar ao Ministério Público que houve Essa barriga parece mesmo um bombo. Cão, também temos que atender a que os GAFs, não há sombra de dúvida que cruzam-se diariamente com a lei tutelar educativa quando têm crianças ou jovens com idades entre os 12 e os 16 anos que praticam factos qualificados como crime pela lei penal. Cruzam-se com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo sempre que sinalizam uma criança a uma comissão de proteção. Cruzam-se com o regime geral do processo tutelar cível quando são envolvidos nos conflitos parentais que são tratados no âmbito de um processo de regulação sobre o exercício das responsabilidades parentais em relação a determinada criança. Cruzam-se com as regras do Código de Registro Civil sempre que alguma criança não tenha estabelecida a sua paternidade. Cruzam-se com o Estatuto do Aluno do Ensino Não Superior quando a escola instaura um processo disciplinar. Cruzam-se com a legislação que regula a entrada, permanência e saída de estrangeiros no território nacional, cada vez que integram uma criança com outra nacionalidade. Cruzam-se com o sistema penal, sempre que alguma das crianças que frequenta a escola é vítima da prática de algum crime. E por tudo isto, eu afirmo que, de facto, a lei também vai à escola. Eu não sei se tenho tempo para ler um caso que escrevi há uns tempos. Tens, Ana, tens muito tempo. Não tivemos o Dr. Coutinho, portanto temos aqui um bocadinho mais de tempo. Sim, senhora. Foi um caso que muito me marcou, porque esta criança teve esta história, passou por isto, por todo o empenho que tinha em querer estudar. Desta vez não vou encobrir o seu verdadeiro nome sob um outro fictício. Tal como ele nos disse, eu sou o Luís. O Luís que chegou ao atendimento jurídico do IAC na sequência de um e-mail enviado por ele próprio a várias casas de acolhimento em Portugal a pedir ajuda. Encontrava-se então na Bélgica em casa de uma tia. Queria estudar, mas não conseguia matricular-se na escola. E era este o seu sonho, estudar para ser comissário de bordo. As aulas já tinham começado, mas ele não as frequentava. Aos seus e-mails, apenas a Casa da Estrela respondeu. Não acolhia rapazes, mas levá-lo-ia ao Instituto de Apoio à Criança, onde o iriam ouvir e ajudar. E assim foi. O Luís chegou com a Catarina à hora marcada e durante todo o atendimento deixou bem claro o seu objetivo: estudar. Por isso deixara os pais em Angola e viera para Portugal viver com a irmã mais velha, cunhado e sobrinhos. Mas as coisas não correram bem e sentiu que aí estaria a mais. Foi então para junto de uma tia na Bélgica. Dificuldades com a sua documentação impediram a sua matrícula na escola e decidiu pedir ajuda às instituições portuguesas. No regresso a Portugal, ficou em casa de uma senhora com 3 filhos, amiga da família. Gostava de aí estar. No entanto, percebia ser um encargo financeiro. Conhecia as dificuldades desta família e não queria pesar. Ao longo de todo o atendimento, não encontramos qualquer sinal ou matéria de perigo a que o Luís pudesse estar exposto. E isto foi-lhe explicado, assim como lhe foi dito, que só seria possível ser acolhido numa instituição através da deliberação de uma CPCJ ou de uma decisão judicial. Sem hesitar, concordou. Sendo esse o caminho que o levaria à escola, então seria o caminho. Num prévio contacto com a CPCJ territorialmente competente e ainda em tempo de pandemia, as colegas disponibilizaram-se desde logo para nos receber. À saída do atendimento sorriu. Sentia-se aliviado e traduziu a sua gratidão num rasgado sorriso que lhe encheu a cara. Convidámo-lo para tomar um sumo na pastelaria ao lado do IAC. Pediu para ir à casa de banho e desapareceu. Confesso ter pensado que afinal as coisas não iriam correr bem. Enganei-me. Numa breve troca de mensagens com o Luís, a Catarina perguntou-lhe por que fugira. Respondeu: como não tinha dinheiro, não queria incomodar e foi embora. E a partir desse instante, o miúdo que queria ser acolhido para estudar passou mesmo a ser o Luís. Contrariava a postura esperada de qualquer jovem com 16 anos ou de algum outro que connosco se cruza no sistema. Surpreendia-nos pela forma mais elegante que um verdadeiro senhor pode assumir.
E foi assim que o Luís, acompanhado por mim e pela Catarina, chegou à CPCJ, onde ele próprio se autossinalizou. Abria assim a seu favor o processo de promoção e proteção que lhe permitiria fazer-se à pista e ser comissário de bordo. Deu os contactos dos pais em Angola, da irmã e da família com quem estava a viver. A situação iria ser avaliada com a promessa de se encontrar uma casa para o acolher. Levou alguns sacos do banco alimentar que a Comissão de Proteção lhe deu para a casa da família onde o fomos deixar. Família esta que também foi ouvida no âmbito do processo, mas a quem o sistema tinha pouco para oferecer. Bom menino, dá bom ambiente e ajuda, todos gostamos muito dele, mas sabe, só eu trabalho e o dinheiro já é pouco para 4. Tenho 3 filhos a meu cargo. Aguardámos então a vaga em casa de acolhimento, que chegou cerca de um mês depois. O Luís foi acolhido na Casa Azul e, a seu pedido, os nossos 2 nomes figuraram entre as pessoas que podiam ir buscar e com quem podia sair. No entanto, as regras das DGS não permitiram que isso acontecesse. Mas falávamos dele e ele falava de nós à sua educadora. Era-nos grato. Nas mensagens trocadas, dava-nos sempre conta das suas rotinas e, sobretudo, da escola. O Luís terminou o ano letivo com boas notas, o que lhe valeu a oferta antecipada da carta de condução por parte da Casa de Acolhimento. Fizeram os 17 anos. A dar conta do seu sucesso escolar e orgulhoso de si mesmo, afirmou à Catarina: "Eu sou o Luís." O verão começou e chegaram as férias. E como sucede em todas as casas de acolhimento, organizam-se os tempos livres das crianças e dos jovens. Era agosto. O destino foi uma barragem perto de Sines. O Luís foi para esse campo de férias, sexta-feira, dia 13. Com um dos seus amigos da casa, mergulhou na barragem. Numa aposta, num jogo ou apenas numa brincadeira, mergulharam. 2 dias depois, a Catarina telefonou-me para falar desse mergulho. O mergulho que os devolveu à superfície já sem vida. Eu estava em férias, meti-me na caminhonete e vim para Lisboa. À entrada das capelas mortuárias, a Catarina, educadora do Luís, recebeu-nos. Não a conhecíamos, mas dei o mais solidário abraço da minha vida. A água salgada que rebentava nos seus olhos era a mesma que rebentava nos nossos. A nós, juntou-se a técnica da CPCJ e o sistema de proteção ficou completo. Quem recebeu o pedido de ajuda do Luís, quem o sinalizou, quem lhe liberou o seu acolhimento e quem tão bem dele cuidou enquanto esteve acolhido. O sistema de proteção, que tão pouco lhe deu, mas a quem ele ficou tão grato, por apenas e tão só lhe permitir estudar. Por entre os muitos balões azuis e brancos que rodeavam os 2 caixões, deixei um minúsculo avião de madeira em cima da urna do Luís. O avião que ficou junto do seu comissário. Um avião com hora imprevista para descolar e sem destino para aterrar. Desconheço a que altitude voa, mas sei que na bagagem que é permitida a bordo vai o peso das inúmeras perguntas que ficam sem resposta. Mergulhei com o Luís naquela barragem e embarquei no seu avião. Na sua tripulação leva o mais elegante senhor que queria ser comissário. De reencontro por entre as nuvens do céu, pelo tão bonito sorriso rasgado que lhe conheci, na sua tão breve passagem pela vida, porque ele é o Luís. Agora tenho que falar, Ana. É que agora está difícil. Eu acho que toda a gente se emocionou com a história do Luís e com a tua. E conhecendo como te conheço, que prestas sempre a última homenagem, esta deve ter sido efetivamente uma das mais difíceis. E para mim, e acho que para qualquer que tenha ouvido, não esperávamos este desfecho. Não são só histórias boas, mas são histórias que têm uma história boa lá dentro. Portanto, que nos possamos orgulhar de todas as que estiveram envolvidas no sonho do Luís, porque efetivamente às vezes o sistema de proteção não é bem entendido por quem o critica, porque efetivamente a maior parte que o critica não está envolvida naquilo que é o processo. E obrigada por teres partilhado connosco esta história. Não foi assim um bom momento para mim, porque tenho que cumprir as minhas funções aqui, mas efetivamente eu acho que enriqueceu a todos e que nos deu um olhar diferente sobre aquilo que é o nosso trabalho, que não é só do cotidiano, do dia a dia rotineiro, que vai muito mais para além do que questões burocráticas, são questões de relação, de afeto, e eu acho que é isso que distingue
um bom técnico, seja ele da comissão, do IAC, da escola, do GAF, é a capacidade que tem de estabelecer essa relação. E eu costumo dizer que são as relações é que salvam, não são propriamente as leis, os procedimentos, mas é aquilo que nós conseguimos fazer pelo outro, a empatia, mais do que a técnica, não é? Que nos ajudam a ter um final feliz. E, efetivamente, em termos de proteção, teve um final feliz. Não, a história é que não teve o final que nós gostaríamos, mas obrigada mais uma vez, Ana, pela tua partilha. Estou aqui também, se calhar, a tentar dar um tempo à doutora Fátima para dar aqui, para fazer a sua comunicação, porque para mim foi mesmo muito difícil começar a falar logo a seguir, mas eu também sou assim um bocadinho emotiva e, portanto, custa-me sempre mais ouvir estas histórias. A doutora Fátima, que é um membro da equipa técnica e operativa da Comissão Nacional, fez o favor de aceitar o nosso convite. É uma pessoa que eu também estimo muito, que sei que também funciona pela relação, dá grande apoio técnico às equipas, não só das comissões, mas a quem lhe pede que partilhe os seus conhecimentos e, portanto, já várias vezes que me enriqueceu na minha prática. E por isso nós consideramos que seria uma excelente oradora para os nossos técnicos de GAF, que todos os dias tentam salvar nem que seja uma criança. Muito obrigada, doutora Fátima. A sua comunicação intitula-se Proteção e Educação, binómio inseparável. Muito obrigada, doutora. Muito boa tarde a todas e a todos que me ouvem. Espero que me estejam a ouvir bem. Eu aceitei de imediato este convite da doutora Melanie Tavares, que conheci há uns anos atrás, numa zona do país perto de Leiria, num encontro, num outro contexto, e acho que foi amor à primeira vista e uma identificação num debate sobre ela, sobre a vertente da educação, eu sobre a vertente da proteção, mas depois trocámos ideias e ficámos até hoje, eu diria, aqui com ela de ligação muito especial. A minha querida doutora Ana Perdigão, que tinha imensas saudades, falo imenso dela, mas não me tenho cruzado com ela, e que, como sempre, fez-nos ficar aqui coladas e colados às suas palavras, com este sentimento que sempre, sempre, sempre consegue transmitir, nem que seja numa única palavra. E quando eu vi o título da sua apresentação, A Lei vai à Escola, eu disse, é a doutora Ana Perdigão no seu melhor daquilo que eu conheço. Infelizmente eu também tenho algumas histórias parecidas com as que a doutora Ana Perdigão aqui falou. Também isto de sermos jovens DNA, que é jovens com data de nascimento mais antiga, faz com que também, porque nós somos jovens DNA com uma data de nascimento ligeiramente mais antiga, faz com que tenhamos no percurso da nossa vida experiências como estas que nos marcam imenso. À doutora Dulce Rocha, é sempre um prazer, tenho imenso gosto, temos participado aqui e ali em algumas coisas em conjunto e, portanto, muito obrigada pelo convite para estar aqui a falar e a ser ouvida por tantas pessoas que trabalham nos GAFs, aí um pouco por todo o país, e também vi pessoas das CPCJs, fui tomando atenção à medida que entravam, portanto, muito obrigada por este convite. Quando propus este título da minha intervenção, Proteção e Educação, binómio inseparável, é realmente aquilo em que eu acredito. Ninguém protege sem educar e ninguém consegue educar sem proteger. E fui ver, de facto, eu sou formadora nacional das polícias, como muita gente sabe, dos órgãos de polícia criminal há muitos anos, estou muito ligada às polícias e nas polícias usam-se muito os binómios, designadamente os binómios xenotécnicos. Mas às vezes não se percebe muito bem o que é que quer dizer isto do binómio. Quando se fala de binómio, é um homem e um cão, ou uma mulher e um cão, para andarem à procura de pistas, para intervir em determinadas situações específicas.
eu fui ver em que medida é que o binómio, quando eu escolhi esta expressão binómio inseparável, o que é de facto um binómio? E, entre outras coisas, queria partilhar com vocês o seguinte: um binómio é sempre um conjunto de duas partes. Neste caso, eu escolhi proteger e educar, proteção e educação. Mas duas partes que cumprem uma mesma função, que é uma função de relevo. E para cumprirem esta função, estas duas partes, que é a proteção e a educação, têm de se unir de forma harmoniosa a fim da sua ação resultar numa verdade. E eu gostei muito desta definição, porque de facto, para cuidarmos, ou seja, protegermos e educarmos, este binómio tem que se juntar efetivamente, acreditando nas duas partes, para que isto possa resultar numa verdade. E numa verdade para quem? Para a vida das nossas crianças e jovens, para a vida das suas famílias. Por outro lado, encontrei também uma outra definição do binómio que me parece interessante partilhar convosco, que são os chamados binómios conjugados. E eu pensei, será que a proteção e a educação é um binómio conjugado? E reparem, diz a definição que um binómio conjugado é um binómio de necessidade-possibilidade. Ou seja, a primeira parte do binómio resulta de uma necessidade, proteger é ou não é uma necessidade de todo o ser humano. Não há espécie na natureza que necessite de mais proteção do que a espécie humana, não nos podemos esquecer disto. O bebê humano, quando nasce, necessita de uma proteção absoluta, ao contrário de outras espécies que conseguem sobreviver. Um bebê humano, se não for cuidado e bem cuidado, a probabilidade de não aguentar e morrer é altíssima. Portanto, é uma necessidade. Mas, por outro lado, também é uma possibilidade, porque toda e qualquer criança ao nascer tem a possibilidade de, sendo cuidada, protegida, amada, educada, de fazer coisas maravilhosas e fantásticas na vida. Portanto, esta essência do binómio conjugado é uma essência que se baseia nesta questão Isto da é fazer-nos perder necessidade tempo. Já não e tenho paciência para possibilidade. estas coisas. Por exemplo, Isto é tão recorrendo fraquinho. aos binómios sinotécnicos das polícias, os polícias dizem geralmente o seguinte: é um binómio em que há uma cumplicidade absoluta. Tem aqui um Ou monte de seja, gente a ouvi-las. uns Meu são Deus. cúmplices de outros naquilo que acreditam, naquilo que fazem. Por outro lado, há uma atenção constante de uma parte para com a outra e uma relação de confiança. É isto que é a essência do binómio sinotécnico. E eu perguntaria a todos nós que estamos aqui, entre a questão da proteção e da educação, é ou não é absolutamente incontornável também a cumplicidade, a atenção e a relação de confiança? Quem educa tem que confiar no sistema de proteção, porque a própria educação faz parte do sistema de proteção, não sai fora do sistema de proteção, ela é em si uma essência do sistema de proteção, e o sistema de proteção só existe e só consegue funcionar a bem das nossas crianças e jovens se integrar devidamente a questão da educação. Outros binómios importantes que eu encontrei, como por exemplo a saúde e educação, a segurança e desenvolvimento, o ensino-aprendizagem que ouvimos tanto nas escolas, não se pode dissociar o ensino-aprendizagem, a educação e a comunidade. Então, eu penso que também podemos afirmar com alguma confiança que este binómio inseparável de educação, proteção ou proteção e educação também é um binómio que temos que acarinhar e acreditar. Por outro lado, eu pensei nas seguintes questões: a educação protege, a educação cuida, e penso que todos chegamos à conclusão que sim. A educação, por isso é que a escolaridade foi crescendo no tempo, a escolaridade é obrigatória, porque depois de muitos estudos, de muita experiência, se concluiu
que a educação é absolutamente fundamental na vida da criança e do jovem e do adulto, educação para toda a vida, mas vamos nos focar nas crianças e jovens. E por outro lado, a proteção educa, porque uma criança, um jovem, quando é protegido e com uma família, com um sistema que lhe passa valores de respeito, de dignidade humana, de ouvi-lo, de lhe dar o direito à participação, de lhe dar regras e limites, de lhe passar uma gentil firmeza ou um firme afeto, está a educá-lo para o direito, está a educá-lo para a cidadania, está a educá-lo para o respeito dos outros, na exata medida em que, a partir do momento em que a criança e o jovem é cuidada dentro da matriz dos direitos humanos, ela própria depois consegue, na relação com os outros, transmitir esse respeito que a Convenção dos próprios direitos da criança tanto lhe dizem respeito a ela e que deve ser transmitida neste cuidado e nesta educação. Portanto, a escolha está justificada do nome do binómio inseparável. Gostaria também de vos dizer que os GAFs são, e como foi feito todo o seu enquadramento, no âmbito do Sistema de Proteção de Crianças e Jovens em Portugal, uma entidade com competência em matéria de infância e juventude de extrema importância, eu diria de especial importância. E de especial importância porquê? Porque estando situados nas escolas, onde a maior parte das nossas crianças e jovens passam uma fase muito longa da sua vida, os GAFs podem ser e são uma organização dentro da escola com um especial enfoque e atenção no seu bem-estar, na sua proteção, face a variedíssimos problemas que podem surgir com a sua família, na sua comunidade, até inclusivamente na escola. Portanto, eu diria que os GAFs, enquanto entidade com competência em matéria de infância e juventude, se encontram posicionados numa, passo o pleonasmo, posição estratégica dentro do sistema que lhes permite serem uma entidade especialmente atenta, sensível e bem posicionada para, com o tempo, e um dos princípios do sistema de proteção é a intervenção precoce, ou seja, atuarmos o mais rapidamente possível nas situações, porque se atuarmos precocemente, mais vale prevenir do que remediar, e sabemos que a lógica preventiva é sempre mais eficaz que a lógica remediativa, e daquilo que li e daquilo que percebi dos GAFs, a lógica preventiva está subjacente a toda a intervenção dos GAFs, porque tentam perceber a situação, fazem um diagnóstico da situação, intervêm com o jovem e com a sua família numa lógica preventiva, mas também necessariamente isso é assim mesmo, cada caso é um caso e face ao caso concreto, também poderão atuar naturalmente numa lógica remediativa perante situações mais complicadas. Ora, relativamente a esta parte dos GAFs, enquanto equipa posicionada na escola, com um enquadramento jurídico-legal muito bem estruturado, os GAFs devem estar particularmente atentos às famílias das suas crianças e jovens. Tem-se chamar gabinete de apoio ao aluno e à família. E aqui eu queria deixar-vos uma atenção especial. É que, e essa faz parte da formação que eu dou um bocadinho por todo o país e a várias entidades, aparentemente nós pensamos quem está menos treinado ou quem tem um pouco menos formação nesta área das dinâmicas familiares, que as famílias são todas iguais. E realmente as famílias não são iguais, não há duas famílias iguais. Não existem famílias perfeitas, nós já sabemos isso, não é disso que se fala. No entanto, existem perfis de famílias que são
substantivamente muito diferente. Há um perfil muito estudado de famílias, que são as famílias protetoras e cuidadoras, que são famílias que, tendo crianças e jovens, colocam os interesses da criança e do jovem em primeiro lugar, atendem às suas necessidades em tempo real e colocam o tempo da criança como um tempo prioritário nas suas necessidades, estão chamadas à escola, vão à escola, colaboram com a escola, têm uma lógica colaborativa, não são famílias que se escondem atrás de silêncios e de muros para esconder outro tipo de dinâmicas, e este perfil, que é vulgarmente designado e muito estudado como famílias cuidadoras ou protetoras, são as famílias que vão mais à escola, são as famílias que participam mais. Contudo, existe um outro perfil de famílias que é mais desconhecido e muito incompreendido, que são as famílias agressoras e maltratantes. Infelizmente, tomamos conhecimento delas, tristemente, quando notícias como uma Jéssica, uma Valentina ou um Salvador de 5 anos abanado terrivelmente no Porto, nos surgem pelas televisões e nos entram e nos abanam, nos chocam e nos fazem perguntar como é que isto é possível? Quem são estas pessoas que fizeram isto a esta menina? Quem são estas famílias que não a levaram ao hospital e a deixaram estar 10 horas no sofá? Quem são estas famílias? E estas famílias não são certamente as famílias que nós temos na nossa mente, no nosso coração, que são famílias com perfil cuidador ou protetor. São um grande outro conjunto de famílias, que são as famílias agressoras ou maltratantes, e é preciso que nós tenhamos a coragem de dizer que é este de facto o perfil. Agressoras porquê? Porque eu consigo identificar um conjunto de tipologias de maus tratos ou abuso que estas famílias têm sobre as suas crianças e jovens, tanto famílias agressoras e maltratantes. Esta agressão resulta em maltrato, que pode ser um maltrato físico, pode ser psicológico ou emocional, pode ser um maltrato através de abuso sexual, pode ser uma negligência parental extrema, que não sendo intencional de provocar o dano, tem consequências por vezes iguais dos outros tipos de maus tratos intencionais, pode ser uma síndrome de Munchausen por procuração. Portanto, são famílias onde existem maus tratos, onde existem abusos das crianças, maus tratos ou abusos sinónimos, são de sinónimos. Ora, estas famílias com este perfil agressor ou maltratante estão muito estudadas. Em Portugal há muitas equipas, várias universidades que as estudam, na Europa há muitos estudos importantes, e deixem-nos dizer a primeira evidência científica deste perfil de famílias agressoras ou maltratantes. Têm muito mais crianças e jovens do que as famílias cuidadoras ou protetoras. E só esta primeira evidência científica deve nos fazer parar e pensar: se as famílias com perfil agressor ou maltratante têm muito mais crianças e jovens, significa que a probabilidade de ocorrerem abusos e maus tratos também é maior, em virtude já do seu perfil e da existência de muitas e muitas crianças. Por outro lado, também queria-vos chamar a atenção, estas famílias agressoras ou maltratantes têm comportamentos de manipulação perante as entidades que as estão a observar e a avaliar. Quando são chamadas pela escola, quando vão a um GAF, quando vão a uma CPCJ, quando têm que ir ao tribunal, quando têm que ir a uma junta de freguesia, nos momentos em que sabem que estão a ser observadas e avaliadas, todas as evidências científicas nos mostram que estas famílias agressoras ou maltratantes assumem circunstancialmente, ou seja, naquele momento, um aparente comportamento de proteção e de cuidado, que, não sendo real, é usado estrategicamente naquele momento de avaliação para provocar um determinado diagnóstico, além de outras características que estão estudadas.
E com isto eu estou a chamar a atenção para que as equipas GAF que lidam com as famílias, com as suas crianças e os seus jovens, que têm que observar, avaliar, perceber. Ninguém consegue fazer um bom diagnóstico sem perceber. Nós às vezes erramos nos diagnósticos porque não percebemos bem, porque não compreendemos bem. Quanto melhor compreendemos, melhor fazemos o diagnóstico. E um diagnóstico bem feito é a base de uma boa atuação e de uma melhor proteção. É importante percebermos que quando avaliamos uma família, o nosso referencial e o nosso perfil mental, o nosso quadro mental, as nossas componentes, os nossos componentes cerebrais de família cuidadora ou protetora, está ali a gerir a nossa observação, o nosso diagnóstico, tudo o que vimos. E a nossa tendência, com a melhor das intenções, é compreendermos uma possível família maltratante ou agressora com o nosso referencial mental protetor ou cuidador. E deixem-me dizer uma coisa que ando a dizer há muito tempo. A doutora Ana Perdigão já me ouviu dizer isto muitas vezes. É que nós temos o Joãozinho, por exemplo, com 5 anos, que começa a ter comportamentos muito estranhos na escola, que chora muito, que dá pontapés nos outros, que não quer brincar. Quando lhe perguntamos o que é que queres ser, nada. Do que é que gostas? Deixe-me. E nós dizemos, há alguma coisa de muito estranho que se está a passar com este menino de 5 anos. Qualquer coisa que o está a deixar infeliz, triste, agressivo, que não se sente bem com os outros, nem consigo próprio, e vamos tentar compreender. E vamos tentar fazer um diagnóstico para conseguirmos intervir. Intervir no sentido da proteção, da educação, do binómio inseparável. Não há um primeiro nem um segundo. Ambos têm que coexistir com confiança e com harmonia. E, portanto, temos que avaliar. E ao avaliar, qual é o quadro mental que nós utilizamos? O nosso quadro mental que está na nossa cabeça e no nosso coração, que é o quadro mental protetor e cuidador. E deixem-nos dizer o seguinte, colegas, eu tenho esta chave cuidadora ou protetora e tenho que avaliar a família do João e esta chave cuidadora ou protetora chega aqui e não abre a fechadura da porta da família do João, porque o perfil da família do João é um perfil agressor ou maltratante. E eu, GAF, eu CPCJ, eu Tribunal, eu Centro de Saúde, eu Junta de Freguesia, eu Polícia, com a melhor das intenções, posso cometer erros de diagnóstico graves porque estou a avaliar um perfil que não é o meu, querendo utilizar o meu perfil protetor ou cuidador. Daí eu queria chamar-vos a atenção que muitas crianças, infelizmente, nas nossas escolas, nos nossos bairros, à nossa volta, podem estar com famílias agressoras ou maltratantes, sem que as entidades à sua volta se apercebam que esta família é uma família agressora ou maltratante. Então, no caso do abuso sexual, e aí a doutora Dulce Rocha sabe imenso sobre esta matéria, os silêncios, as dinâmicas do secretismo, a manipulação, não é por mero acaso que as crianças não dizem que foram abusadas sexualmente, não é porque elas querem calar-se. As vítimas calam-se porque não conseguem falar, porque não conseguem dizer, porque não são capazes, porque são criadas dinâmicas agressoras ou maltratantes de tal forma poderosas que levam, e sobretudo as crianças mais novas, mas pode acontecer com adolescentes também, a calarem-se e muitas vezes a repetirem aquilo que têm que dizer, aquilo que são treinados para dizer. Sob pena de chegarem a casa e serem agredidos, serem maltratados e, portanto, queria chamar-vos a atenção que as equipas GAF, que são equipas extraordinárias, ouvi dizer no início que mais de 5.000 crianças foram apoiadas pelos GAFs. Isto é notável. Significa que este olhar atento destas equipas
conseguiram intervir com 5.000 crianças. Portanto, sendo que, muitas vezes, a mesma família tem várias crianças, ok? E, portanto, devem ter feito, com certeza, a diferença na vida destas crianças, com este olhar. O meu apelo, uma das minhas maiores preocupações desde há anos, é exatamente esta questão das equipas estarem treinadas para conseguirem identificar o que é uma família agressora ou maltratante e o que é uma família protetora ou cuidadora, sob pena de, com imenso esforço técnico, com imenso investimento, continuarmos a avaliar uma família agressora ou maltratante como se ela fosse cuidadora ou protetora, permitindo que o maltrato continue naquelas crianças, se perpetue, e como todos aqui sabemos muito bem, não vou dizer nada de novo que não saibam, mas acho que nunca é demais dizer, quem foi muito maltratado não significa que se vai tornar maltratante. Não é um pré-determinismo. Há muita gente que foi terrivelmente maltratado em famílias agressoras ou maltratantes e conseguiu passar para a família protetora ou cuidadora. Como em tudo na vida, as pessoas marcam a diferença. E é aí que os gafos podem e fazem a diferença, acredito eu, muito. Porque tudo o que existe de melhor na vida da humanidade é feito por pessoas. Tudo o que existe de pior na humanidade é feito por pessoas. E, portanto, nós estamos no lado de querer proteger, educar e o lado do bem. Então temos que reconhecer, digo eu, que há um lado que não é do bem e ter a coragem, como aqui foi dito muito bem, a doutora Ana Perdigão não deixou de o dizer neste seu voo notável sobre as questões jurídico-legais dentro do direito da família, de quando há necessidade, inclusivamente, se recorrer ao artigo 91 e 92 da lei, que são os procedimentos de urgência, quando há perigo atual ou iminente, pedindo naturalmente a colaboração das forças policiais que estão treinadas para estes procedimentos, são procedimentos em casos extremos, mas que às vezes têm que ser tomados. Muito recentemente, num agrupamento de escolas aqui de Lisboa, foi aplicado um artigo 91 com um jovem que não é português, nacionalidade não portuguesa, e eu também estive lá, e o GAF, deixem-me dizer, o GAF desse agrupamento de escolas é que desencadeou todo o processo e eu louvei porque fizemos a diferença na vida daquele jovem e, inclusivamente, a Polícia Judiciária está agora a fazer o seu trabalho no âmbito da investigação criminal, mas primeiro protegemos. Primeiro tivemos que agir e proteger com este olhar, com esta coragem que os GAFs têm. Portanto, chamar a atenção para isto, chamar a atenção que às vezes os silêncios das crianças e jovens, os silêncios dizem muito. Não é só quando a criança fala muito e diz muito que é importante que fale, é importante que participe, mas às vezes os silêncios significam eu não posso falar, eu estou calada, este é o meu triste segredo. E às vezes é toda a fisionomia, toda a linguagem não verbal que está a dizer-nos que não podem falar, ou então aquelas crianças e jovens que invariavelmente repetem exatamente as mesmas palavras quando nos narram o que acontece em casa, como se tivessem ali um treino, um slogan que é repetido, porque estão exatamente treinadas para isso. Havia aqui muitas partes físicas de indicadores e sinais que eu vos poderia dizer, mas isso é no âmbito de uma formação, não desta apresentação. Penso que os GAFs, com as suas atribuições, que eu vi a muitos níveis, desde as questões da vulnerabilidade socioeconómica, promoverem uma parentalidade positiva, intervirem na questão do abandono escolar, da indisciplina, a questão das minorias étnicas, o apoio psicossocial, consultadoria, todas essas áreas são proteger a criança e o jovem. São
formas de proteção que são insubstituíveis. Nenhuma criança consegue ter êxito ao nível da escola, e eu estou a restringir agora um bocadinho a educação à escola, sabendo nós todos que, lato sensu, a educação é muito mais do que a escola, mas agora estou-me a situar no âmbito da escolaridade. Nenhuma criança consegue estudar, nenhuma criança consegue estar atenta, concentrada, sendo vítima de maus tratos. Uma das últimas evidências científicas das neurociências cerebrais, das últimas mesmo, dizem-nos que crianças que são vítimas de maus tratos, sejam eles quais forem, se são maus tratos, são todos maus. Não há maus tratos melhores nem maus tratos piores. Se foram designados como maus tratos, é porque vão prejudicar o desenvolvimento integral e harmonioso de uma criança e de um jovem. E vulgarmente, em famílias agressoras ou maltratantes, ocorrem várias formas de maus tratos e não uma única forma de maltrato. E, portanto, estas crianças e jovens vítimas de maus tratos, quanto mais tempo estiverem naquelas famílias e continuarem a serem vítimas de maus tratos, dizem-nos as últimas evidências científicas no âmbito das neurociências cerebrais, que a sua amplitude neuronal, eu achei isto curiosíssimo, foi das últimas leituras que fiz, ou seja, os neurónios têm uma amplitude, mas a sua amplitude neuronal, em vez de se expandir, contrai-se, diminui. E, portanto, estas crianças podem ficar, e jovens, seriamente comprometidas do ponto de vista cognitivo, porque basta pensar que a sua capacidade de atenção e concentração fica extremamente reduzida. E, portanto, isto tem que ser tido em linha de conta. Portanto, todos juntos, como aqui estamos, e é com uma alegria imensa, porque eu acredito verdadeiramente nesta partilha, continuo a acreditar, apesar de ser uma jovem DNA, ali como a doutora Ana Perdigão e a doutora Dulce, a nossa Melanie ainda é uma jovem em tudo, em tudo. Nós é que já somos jovens de DNA, com uma data de nascimento mais antiga, que esta partilha é que leva a uma melhor proteção e um melhor cuidado. Gostava de vos dizer que a criança na escola, num parque, seja onde for, ela reflete aquilo que vive. Gostava de partilhar isto convosco, reflete aquilo que vive. Mas muitas vezes ela reflete aquilo que vive em silêncios, em comportamentos agressivos, em esquiva, em gargalhadas, está feliz. Tal como dizia o Jean-Paul Sartre, um dia perguntaram-lhe: mestre, o que é uma família? E o Jean-Paul Sartre disse: uma família é como a varíola. E as pessoas ficaram estupefactas: como a varíola? Sim, sim, família é como a varíola. Apanha-se em criança e deixa marcas para toda a vida. E é verdade. Podem ser marcas belíssimas, que nos dão segurança, como a vinculação afetiva segura, o attachment, o apego, que nos deixam crescer, não ter medo, continuar, mas podem ser marcas terríveis, como a varíola, que nos deixam insegurança, medo e até, em alguns casos, que a criança ou o jovem se torne ele próprio agressor e maltratante, quando não tem modelos comparativos àquele, quando toda a vida viveu naquele modelo, não houve uma intervenção, a probabilidade de reprodução intergeracional do maltrato é largamente ampliada. Dizer-vos que não se pode falar de educação sem amor, já nos dizia Paulo Freire. É muito engraçado que eu vi que no Código Civil, ali para as nossas juristas, no Código Civil da Noruega e da Suécia e da Dinamarca, aparece a palavra amor. O amor está dimensionado no Código Civil. Nós falamos em amor, como dizia a doutora Ana Perdigão muito bem, como aqueles conceitos que nós precisamos que não sejam fechados, herméticos, mas eles conseguiram integrar a palavra amor
do Código Civil, como nós usamos aqui o proteger, o cuidar, eles têm também a dimensão do amor. E eu achei isso notável, uma vez que não se pode falar de educação sem amor. E dizia-nos Nelson Mandela, um dos meus ídolos de leitura, que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. A educação transforma as pessoas e as pessoas é que transformam o mundo. Se nós conseguirmos mudar, como disseram muito bem, a vida de uma criança, de 2 crianças, de 3 crianças, através da nossa intervenção o mais precoce possível, respeitando todos aqueles princípios que já falaram aqui maravilhosamente, o superior interesse, a privacidade, a prevalência da família, a questão da informação, deixando-os participar, ouvi-los. Não quer dizer que o que eles vão dizer que seja a decisão que vai ser tomada, mas eles têm que ser ouvidos, porque o que eles nos dizem é fundamental. Pode até alterar o diagnóstico e a nossa compreensão, o nosso quadro de compreensão da situação. Eu continuo a acreditar que estamos no bom caminho. Difícil, é verdade. A sociedade não é fácil, viver não é fácil. Viver é enfrentar diariamente perigos, riscos e proteger crianças e jovens é ter que enfrentar esses riscos e esses perigos que podem estar calados, dissimulados, escondidos, mas que se tivermos um olho atento, bem treinado, uma sensibilidade, conseguimos detectar. E já agora convém perceber isto. A comunicação social, às vezes, em vez de ajudar, não ajuda. Cria alguma comunicação social, não toda, mas cria nuvens de poeira que, em vez de ajudarem, não ajudam nada. Porque quando um GAF sinaliza para uma CPCJ, já fez todo um trabalho de base e de intervenção e teve mesmo que ficar ao princípio da subsidiariedade, como foi aqui. Quando uma comissão ou alguém tem que afastar a criança da sua família, não é de ânimo leve, é porque tem mesmo que ser. E a comunicação social critica porque retirou, mas ao mesmo tempo critica porque deixou lá e não retirou. E, portanto, neste balanço que é difícil, numa dialética quase constante entre o proteger e a compreensão do que é o proteger e das exigências da proteção, estamos aqui nós todos a proteger. Porque quando estamos aqui a falar das nossas crianças e jovens e dos GAPs, e está aqui o Instituto de Apoio da Criança, e estou eu enquanto Comissão Nacional, nós estamos a proteger as nossas crianças e jovens porque realmente acreditamos que podemos protegê-las, que as temos que proteger, que o futuro só passa pela proteção das crianças e jovens. Doutora Melanie? Muito obrigada, minha querida, pela sua comunicação e mais uma vez por também ter encorajado os nossos técnicos do GAF a trabalhar nestas questões da prevenção, que é isso que nós preconizamos, tentar fazer tudo antes de chegar às comissões, tentar, como disse a doutora Ana Perdigão, também alimentar os projetos, porque às vezes as próprias famílias não têm consciência de que nós temos que dizer tudo o que sabemos para haver aqui não só o melhor diagnóstico, mas também para vocês uma melhor avaliação das situações. E isso é uma coisa que nós tentamos incentivar muito quando damos alguma formação técnica aos nossos técnicos de GAF, passa a redundância, porque de facto, se nós não trabalharmos aqui na prevenção, nós estivermos todos com o foco no diagnóstico, que às vezes até pode ser, a criança até pode manifestar um comportamento menos adequado, mas que não nos suscita a ideia de risco ou de perigo, mas depois, conhecendo a tal família, conseguindo perceber se efetivamente é uma família agressora, se é uma família maltratante, se calhar conseguimos adequar melhor o comportamento. Da mesma forma como, ao contrário, muitas vezes temos miúdos com grande agitação motora, no contexto de sala de aula, com alguma dificuldade a relacionar-se com os outros e que pensamos logo, temos sempre
aquela tendência para dizer que é mal educado e que a família não sabe educar e por aí fora, não é? E se nós conhecermos a família, se nós conseguirmos também isto, o GAF tem um papel fundamental, porque trabalha diretamente com eles, não é? Tem muito mais tempo, tem muito mais disponibilidade do que a própria escola enquanto corpo docente para ouvir e atender os pais. Conseguimos fazer a avaliação daquele comportamento do miúdo, às vezes até com uma situação patológica, neurológica, e outras vezes porque também temos meninos muito difíceis, ainda que em famílias muito estruturadas, não é? Não é, às vezes o sintoma da criança não nos dá logo o diagnóstico. E este trabalho dos técnicos do GAF é importantíssimo para depois chegarem a vocês, efetivamente, as famílias maltratantes e as crianças em perigo, não é? Muitíssimo obrigada às duas pelos vossos contributos. Nós vamos aqui abrir o debate. Antes de começar o debate, eu também queria fazer aqui uma referência que não fiz no início, porque são muitas coisas. Uma delas é que quem quiser um certificado de participação neste webinar, ele será passado em função das avaliações que nós formos recebendo, ou seja, nós vamos enviar um link através do nosso secretariado para o preenchimento do questionário de avaliação e quem nos fizer chegar esses questionários, nós então devolvemos com um certificado de participação. E outra coisa que eu queria também, e perdoa-me a equipa de Coimbra, não ter feito logo referência, mas estas coisas aqui, com tanta gente a entrar e a ter que dinamizar aqui um encontro de grande responsabilidade para mim, às vezes acabo por me perder. Mas nós, neste trabalho do GAF, da mediação escolar a nível nacional, apesar da coordenação ser aqui em Lisboa, aqui na Humanização, pela minha pessoa, nós temos uma equipa em Coimbra, o IAC Coimbra, que faz o acompanhamento das equipas de zona centro para norte do país, de forma a estarem mais próximas das escolas e das equipas GAF, para não termos aqui esta distância que às vezes não nos ajuda na relação, mais uma vez, e assim esta proximidade facilita e agiliza os processos e acho que assim é que nós conseguimos dar a resposta aos tais 5.000 e qualquer coisa de meninos, num total de 40 e muitos mil alunos dos nossos agrupamentos, são cerca de 13% de crianças e jovens acompanhadas e respectivas famílias, mas só conseguimos, apesar de sermos poucos, dividindo aqui um bocadinho esta responsabilidade de estar mais próximo das equipas do GAF. Felizmente, o Covid não nos trouxe só coisas más, também nos trouxe esta ferramenta que seria muito difícil nós termos tanta gente presencialmente no encontro de GAF, a ouvir este conhecimento, a partilhar eventualmente agora aqui no debate algumas preocupações que devem ser transversais, se fosse um encontro realizado presencialmente, porque é difícil a deslocação dos técnicos e uma vez que é um projeto de mediação escolar a nível nacional, estes encontros online facilitaram muito a participação de todos, que às vezes era limitado por constrangimentos de tempo e até financeiros em relação às deslocações. Portanto, mais uma vez, aqui o meu agradecimento à equipa do IAC Coimbra, na pessoa da coordenadora, a doutora Paula Duarte, e do doutor Pedro, que é quem está mais próximo das equipas do GAF. Sendo assim, eu vou passar a palavra à minha colega, a Vera de Cassis, que vai aqui dinamizar algumas questões, assim aquelas que são mais transversais, para as nossas queridíssimas convidadas poderem dar resposta. Vera? Sim. Aqui a tentar aceder ao chat. Desculpem, não tenho câmera. Está fácil. Ok, boa tarde a todos. Já recebemos aqui, bem, antes de mais, muitos parabéns, várias pessoas a darem os parabéns, tanto à doutora Fátima Duarte como à doutora Ana Perdigão. Acho que tenho que desligar isso. Mas olha, não desligo já porque eu acho que há aqui uma questão que temos que colocar já aqui no nível mais geral do GAF, se calhar tanto podia ser a doutora Melanie ou alguém do IAC Coimbra. Peço desculpa, não perdi a pergunta que queria. Sim, Ana Sofia Quinto, gostaria de perguntar agora
que é o referencial dos psicólogos na escola, porque é que não se luta para abrir um GAF em todos os agrupamentos? Porque não se propõe ao Ministério da Educação, se existe um SPOL para aprendizagens e tudo o que debatem, porque não o GAF, ninguém aprende com estas problemáticas e a escola, e a escola será sempre a primeira linha. Não ouvir com dificuldade. Eu posso aqui ajudar. Vocês não estão a ouvir bem? Não. Diz que não estão a ouvir bem. Faz eco, está a fazer eco. Quando a Vera fala, faz algum eco. Pois, mas a Vera está-me a mandar tirar o som, mas eu já tinha tirado. É esse. Até agora, posso falar? Agora não posso Conseguem falar. ouvir? Conseguem ouvir? Pronto. E agora? Eu posso falar? Tenho que ativar isto ou não? Eu consigo ouvir bem. Pronto. Então eu vou fazer a pergunta novamente. Gostaria de perguntar, agora que é o referencial dos psicólogos na escola, porque é que não se luta para abrir um GAF em todos os agrupamentos? Porque não se propõe ao Ministério da Educação, se existe SPO só para as aprendizagens e o que se debatem, porque não o GAF, ninguém aprende com estas problemáticas e a escola será sempre a primeira linha. Sei quem é que quer dar a resposta. Eu posso dar aqui uma introdução, depois se a doutora Fátima ou a doutora Ana quiserem acrescentar, mas se calhar isto é mais aqui para nós. Nós temos todos os anos reportado os nossos resultados, quer ao Ministério da Segurança Social, quer ao Ministério da Educação. Portanto, é de conhecimento de quem está na tutela aquilo que é o nosso trabalho. Efetivamente, nunca fomos integrados como equipa do IAC e GAF do IAC no Ministério da Educação, mas as escolas TAPE têm equipas interdisciplinares, tal como o GAF, e este conceptual de intervenção das equipas do TAPE foi baseado na nossa experiência do GAF. E, portanto, eu diria que serviu de base para os projetos TAPE nas escolas com os técnicos. Aquilo que acontece a maioria das vezes é que esses técnicos de TAPE pedem ajuda ao IAC para que possamos dar aqui este suporte técnico e de acompanhamento e muitas vezes até de respostas. Nós muitas vezes articulamos diretamente com as comissões, no limite até com a Comissão Nacional, quando temos aqui algumas dúvidas mais específicas e precisamos de uma ajuda mais técnica, articulamos muito frequentemente até com a doutora Fátima, e também os nossos serviços dão prioridade aos meninos que vêm referenciados pelo GAF, nomeadamente a doutora Ana Perdigão, sempre que recebe um pedido de GAF, até já tem uma facilidade de articulação com a própria escola, porque se temos um protocolo GAF, portanto, à partida já há aqui uma relação noutro contexto. Efetivamente, não nos assumem nas escolas, mas assumem a nossa filosofia. E as equipas GAF, e eu tenho visto aqui no nosso chat GAF de não sei de onde, GAF daqui, GAF dali, eu como mais ou menos consigo tê-los todos de cor, aqueles que são protocolados com o Instituto de Apoio à Criança, sei que existem aqui muitos que não são protocolados com o Instituto. E nós não somos muito rígidos nestas questões, mas quem não tem um protocolo com o Instituto de Apoio à Criança no âmbito da mediação escolar, não deve utilizar sequer a nossa sigla. Porque o projeto GAF foi um projeto construído com base na mediação escolar do Instituto de Apoio à Criança. Portanto, eu apelo a quem ainda não tem protocolo formal connosco, e este protocolo não implica qualquer encargo financeiro, que o faça, que nos contacte para que possamos aumentar a nossa rede, para que possamos ter ainda maior expressão a nível nacional e quanto mais formos, mais conseguimos efetivamente pressionar a própria tutela. Porque em vez de irem 5.000 meninos sinalizados nos nossos relatórios, se formos muitos mais, se calhar chegamos aos 50.000 e não é difícil, porque nós temos cerca de 35 agrupamentos escolares, portanto, existem mais de 600, portanto, imaginem o que nós ainda poderíamos fazer, não quer dizer que já não se faça na escola, mas que tenhamos todos uma base, uma orientação mais ou menos uniforme, para podermos ter os mesmos procedimentos e para podermos ter um impacto maior na comunidade escolar e até nas famílias. Não sei se respondi, se alguém quer acrescentar mais alguma coisa,
mas eu queria deixar aqui esta notazinha. Eu acho que também já dá resposta aqui a outras duas questões. Uma da Lourdes Maciel, que pergunta de que forma os GAF podem aceder à formação de que falou, e eu não sei se tinha a ver com esta questão da formação do GAF, mas se Posso quiser. acrescentar que, Ok. efetivamente, um dos privilégios que existe em ter um protocolo GAF é, efetivamente, as formações específicas para os técnicos do GAF, porque estes encontros anuais são abertos à comunidade, mas nós, durante o ano letivo, temos vários momentos de formação, reflexão, sensibilização, o que quiserem chamar, também não temos assim tanto formalismo, porque nós somos técnicos do terreno e, portanto, gostamos é de partilhas, e são exclusivas para quem tem protocolo connosco, assim como as nossas deslocações aos agrupamentos, pelo menos uma vez por ano letivo, são gratuitas e temos um portfólio de ações de formação, quer para a comunidade escolar no geral, discentes, não discentes, pais e até mesmo para os alunos, completamente gratuita para quem é protocolado com o Instituto de Apoio à Criança. Iremos também assim. Demos também assim a resposta a outra questão que tu... Já agora podia partilhar convosco. Eu assino por ano múltiplos protocolos GAF e realmente fico sempre surpreendida porque o número de GAFs que aparecem nestes encontros anuais é superior, apesar de ficar com dor às vezes na mão de tantos protocolos que assino. Mas há vantagens, efetivamente, na assinatura dos protocolos, não apenas por causa das formações, mas também por causa da pressão que é necessária, porque nós reunimos com o Ministro da Educação, reunimos às vezes com os secretários de Estado, com outro dia estivemos no Ministério da Segurança Social, portanto, nós, apesar do formalismo não ser essencial, ele é importante, não é determinante para o trabalho, não é? Mas realmente tem essas vantagens que a Melanie apontou, e de facto podemos pressionar mais, podemos influenciar mais se houver esse pequeno formalismo da assinatura dos protocolos. Mas já agora, antes enfim, de haver aquela possibilidade das dúvidas, etc. Era só uma coisinha pequenina que queria acrescentar na sequência das duas intervenções que me pareceram mesmo muito boas, e saúdo e parabenizo ambas. Mas a doutora Paula Duarte falou aqui no aspecto estava a olhar e a ver a Paula Duarte lá em cima, está mesmo na minha frente. Fátima Duarte, foi muito, muito interessante. Quando ela falou nos maus tratos, todos eles causam perturbação e todos eles comprometem o desenvolvimento da criança. Nós temos aquela campanha contra os castigos corporais, justamente para desmistificar um pouco a questão de que só os maus-tratos graves causam graves prejuízos. Sabemos que esses são mais visíveis e que esses, quer dizer, eu estou-me a lembrar aqui de um caso que eu tive em Almada, em que a criança ficou com graves com lesões sérias e irreversíveis e que ficou com rasgadura completa do períneo e que já diziam que a criança não poderia, que quando fosse mais crescida, não poderia, agora desapareceu-me isto, não sei o que é que aconteceu, não sei se me estão a ouvir, porque me desapareceu. Pronto, eu vou continuar, apesar de não vos ver. Nesse caso, já havia notícia de que, quando adulta, não poderia procriar. E, portanto, foi uma coisa gravíssima, como calcularão, não é? Foi uma criança violada pelo pai. Portanto, essas são as situações muito graves, óbvias, mas sabemos agora, na sequência do que falou
dos problemas neuronais, em que os neurónios parece que ficam mais pequeninos. A nível de telómeros, isso é qualquer coisa de visível. Os telómeros ficam pequeníssimos. A Elizabeth Blackburn ganhou o Prémio Nobel em 2009, justamente porque descobriu esse problema nos neurónios e nas células neuronais, né? Que impedia a maior luta contra as bactérias, por exemplo. Portanto, os organismos ficavam mais vulneráveis às infecções, por exemplo, e isso verificava-se sempre nas pessoas mais idosas. E houve uma colega dela que estudou com ela na universidade, que logo a seguir a ela ter ganho o Prémio Nobel, a contactou. Ela era nessa altura diretora de um orfanato em Los Angeles, e disse-lhe que achava que os seus meninos que tinham os telómeros mais pequeninos, que eram meninos abandonados, meninos que tinham sido submetidos a maus tratos graves, a crianças que tinham negligência extrema, portanto, e que apanhavam mais doenças do que as crianças da comunidade. Portanto, ela estava convencida que também, que não era apenas no caso dos idosos que isso verificava, que também as crianças submetidas a maus tratos poderiam ter esses problemas neuronais. E a equipa da Elizabeth Blackburn deslocou-se ao orfanato e fez as suas pesquisas e, de facto, concluiu que, efetivamente, os telómeros das células das crianças que eram muito mais pequenos e, portanto, as crianças estavam sujeitas a grandes inflamações. O ano passado, ou há 2 anos, tivemos conhecimento do estudo do professor Henrique de Barros, que abrangeu mais de 5.000 crianças no norte do país, portanto, e durante muito tempo, não sei se 5, 6 anos, portanto, um estudo longitudinal já de grande envergadura, em que ele chegou à conclusão que também os castigos corporais tinham como consequência o aumento do grau de inflamação, por causa da produção de cortisol, porque a criança não sabe se vai ser muito batida ou pouco batida, se a criança tem um medo terrível, mesmo com as más palavras e com os gritos e com as educações restritivas, a criança vive num terror permanente e começa a produzir cortisol, o que faz com que o grau de inflamação seja superior. Portanto, era só para vos acrescentar que a nossa e dizer que a nossa campanha continua ativa exatamente porque, infelizmente, coincidiu com a invasão da Rússia na Ucrânia, portanto, achámos que tínhamos o dever de continuar esta campanha, a campanha contra os castigos corporais, porque eu tive muitos casos em tribunal que começavam por meros castigos corporais e acabavam com gravíssimos maus tratos, como a Fátima Duarte também referiu. Quer dizer, é um padrão de comportamento, não é? A Suécia, que já tem o amor na Constituição, a Suécia foi um país em que, na altura em que proibiu os castigos e os maus tratos, etc., na altura havia quase 70% de pessoas que não compreendiam a necessidade da lei, e agora fez-se novo inquérito há cerca de 6 anos, e só 5% das pessoas é que diziam que talvez não valesse a pena. Portanto, todas as pessoas já estavam convencidas que a lei tinha sido determinante na diminuição dos maus tratos. Portanto, vamos ver se conseguimos que a nossa lei também se imponha e se conseguimos. Os GAFs são muito importantes na detecção, no diagnóstico, como aqui já foi referido. Portanto, mais uma vez queria dar-vos os parabéns e agora não falo mais, prometo, não falo mais. Um abraço a todas.
Obrigada, doutora Dulce. Estou aqui para terminar a minha intervenção. Sim, sim. Só queria dizer o seguinte, da experiência que tenho, eu ando um bocadinho pelo país, como sabem, aqui os meus colegas até dizem que eu sou o gripe todo o terreno, agora menos, mas ando. Eu gostava de fazer aqui uma partilha convosco, que é o seguinte, já me foi pedido um bocadinho em vários sítios para eu dar a formação dos maus-tratos a GAFs. Até já tive a oportunidade de trocar algumas impressões ali com a nossa querida doutora Melanie Tavares. E deixem-me dizer, não identificando naturalmente, como é óbvio, que eu noto uma grande diferença entre os GAFs que têm o protocolo CUIAC, em que há uma firmeza e há de facto esta base de atuação com uma supervisão, com uma consultadoria, e GAFs que, com a melhor das intenções, estão a funcionar nos agrupamentos de escola enquanto GAFs, equipas multidisciplinares, em que eu me apercebo, e em várias situações, até porque não fui a todas sozinha, fui com pessoas a acompanhar-me na formação, alguns casos que aquilo fica um bocadinho entregue ao próprio GAF, a atuação que vão ter face à situação em concreto. Há uma pessoa que coordena o GAF, mas essa pessoa que coordena o GAF, consoante a situação em concreto, vai adaptando um bocadinho a intervenção pela sua experiência, por aquilo que houve, por alguma formação que teve. Portanto, eu tinha que dar este testemunho porque me apercebo que há uma segurança e uma uniformidade que é importante e que confere que em situações semelhantes se atua de forma semelhante, e isto parece-me importante, que os GAFs com este protocolo do IAC são uma boa prática, uma prática evidente, um bocadinho por todo o país, e que noutros sítios que também têm GAFs em que não existe este protocolo, a intervenção muitas vezes não é exatamente a mesma, porque como não há um protocolo, digamos, de atuação, vão adaptando consoante a situação, e isso parece-me que não será o ideal. E queria deixar este testemunho porque eu própria, na minha prática profissional, fui confrontada com situações como estas. Pois, muito obrigada, doutora Fátima. Ninguém melhor do que fora para poder avaliar efetivamente, porque nós podemos às vezes estar aqui contaminados com a nossa vontade de fazer melhor e às vezes também gostamos que alguém nos diga que não é assim, e se estamos no bom caminho também agradecemos que nos dê esse feedback. É mesmo essa a nossa intenção, é que haja uma uniformização de procedimentos, ainda que, e eu digo sempre isto, cada escola tem a sua particularidade, tem a sua tipologia de famílias, o seu contexto territorial, que muitas vezes também muda, não só os comportamentos das crianças e das famílias, como até das respostas da comunidade. Nós não conseguimos dar a mesma resposta no interior, os técnicos do GAF, no interior com poucos recursos, até na área da saúde, como se consegue dar na Grande Lisboa, onde até temos o próprio recurso do IAC com imensas valências gratuitas, não é? Então, Mas tu é que não gostamos, atendes, já te fiz para aí 6 chamadas, pá. vamos só aqui desligar este microfone. Estavas... Tentamos que haja uma uniformização de procedimentos e que haja aqui este apoio técnico que chegue a todos, também para as pessoas que estão a trabalhar no terreno estarem esclarecidas do que é que devem fazer e de que forma podem fazer. Há imensas questões de como é que podem formalizar o pedido de protocolo. Nós já deixamos aí o e-mail para quem tem essa intenção, e também surgiu aqui a possibilidade de, quando enviarmos o link para fazer a avaliação deste momento formativo, nós vamos enviar um documento que nós temos de apresentação daquilo que é o nosso projeto de mediação escolar, do que é que são os objetivos, do que é que nós podemos oferecer e aquilo que nós pedimos que os técnicos nos devolvam, que no fundo são só e apenas números. Portanto, a única coisa que os técnicos têm que fazer
é preencher uma grelha muito simples no final do ano letivo para nós podermos chegar àquele número dos 5.000 e não sei quantos meninos. E no meio desses 5.000 e não sei quantos meninos, posso-vos garantir, isso está disponível no relatório de atividades, da Rede Nacional de GAF, no nosso site, para quem tiver curiosidade. A resolução das problemáticas no final do ano letivo ronda aos 80%. Um exemplo, se tínhamos 10 meninos em abandono, no final do ano letivo já só temos 2. E isto é só para expressar mais ou menos a taxa de sucesso da intervenção dos técnicos que estão no terreno e que muito nos orgulham. Portanto, para quem tiver interesse, nós já temos aí o e-mail disponível, que é o mesmo e-mail para onde fizeram a inscrição para este webinar, e quando enviarmos o link, enviamos também o documento da apresentação, onde vai tudo explicado dos procedimentos e daquilo que são as regras do nosso protocolo. Entretanto, a minha colega Vera já tem aqui outras questões que eu acho que são mais dirigidas às especialistas. Sim, olha, temos aqui algumas reflexões e eu aproveito para perguntar se alguém tem perguntas específicas para a doutora Ana Perdigão ou para a doutora Fátima Duarte. Aqui uma reflexão sobre se a comunicação social deveria ter formação na área da proteção de menores. Não sei se alguma das duas quer responder. Posso? Posso? Força, Ana. Sem dúvida nenhuma que deviam e têm. Há vários jornalistas que, fazendo determinados artigos sobre crianças, têm sido alvo de algumas formações por parte de escritórios de advogados, sim. Ok. Deixem-me Obrigada. também dizer uma coisa, doutora Vera. A Comissão Nacional, há uns anos atrás, publicou 4 guias orientadoras, até inspirados em outros documentos internacionais, e um deles específico para a comunicação social. Portanto, há um guia orientador com guideline destinado à comunicação social, sobretudo numa ótica daquilo que não podem fazer, porque o direito à privacidade, à proteção da imagem das crianças e da família não pode de maneira nenhuma ser violado através de notícias que exponham a identidade, que levem à identificação, entre outras questões, e, portanto, há de facto no site da Comissão Nacional, isto tem havido muita insistência, um guia destinado à comunicação social no âmbito da proteção das crianças e dos jovens em Portugal. Deixem-me dizer que nem sempre é fácil. Como nós sabemos, há bom jornalismo e há mau jornalismo, como em todo o lado, e há correntes de jornalismo que querem um mediatismo, aquilo que é mais mediático e que causa mais impacto pela negativa, é por essa via que seguem. Contudo, a minha entidade, a Comissão Nacional, já fez várias queixas-crime por notícias e programas que foram transmitidos em vários órgãos de comunicação social, e deixem-me dizer que em todas elas a Comissão Nacional ganhou, porque foi provado que houve uma violação clara dos direitos daquelas crianças, daqueles jovens e daquela família. Portanto, existirem documentos e orientações, existem. Agora, a comunicação social tem é que aceitar e querer. Claro, e fazer com a informação aquilo que devia, não é? Muito obrigada às Super duas. Nanny, que Exato, também me estava a lembrar suspender exatamente a Comissão desse Nacional exemplo. do IAC, que conseguiram suspender o programa da Super Nanny. Estava-me exatamente a lembrar desse exemplo quando a doutora Fátima Foi uma estava a parceria falar. conjunta, certo? Agora, e também pegando aqui ainda um bocadinho no tema da CPCJ, as próprias CPCJs, diz a Fernanda Vieira, as próprias CPCJs deveriam fazer um trabalho muito mais colaborativo. Sou professora e sou técnica numa CPCJ e desconhecia a importância de um GAF nas escolas. Não estou a ouvir. Conseguem ouvir agora? Pedimos desculpa. Não. Agora sim? Ok. A Fernanda Vieira diz que... Não consigo ouvir. Não me conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Consigo, eu consigo Sim, ouvir. nós estamos a Eu ouvir. ouço bem. Eu também. Então, Já ouço. Fernanda Vieira pergunta, as próprias CPCJs deveriam fazer um trabalho muito mais colaborativo. Sou professora e sou técnica numa CPCJ e desconhecia a importância de um GAF nas escolas. Se alguém quiser comentar.
Mesmo a doutora Melanie? Dizer eu. Isto não é uma responsabilidade da Comissão, não é? Nós, enquanto IAC, ainda este ano letivo, fizemos uma apresentação dos nossos GAFs, nomeadamente mais até, portanto, da mediação escolar e do portfólio da nossa formação a diversos agrupamentos escolares. Como são muitos, e nós somos uma equipa técnica muito pequenina, que era a de Lisboa, que era de Coimbra, também nos temos medo de aventurar por aí a dizer venham cá todos, não é? Porque depois também não queremos perder esta proximidade. Nós queremos conhecer os nossos gabinetes e por isso é que nós também sabemos quem é que aqui está, que é nosso, entre aspas, porque nós efetivamente conhecemos as pessoas, conhecemos o trabalho e as pessoas estão connosco. Obviamente que queremos alargar a rede, mas não publicitamos por aí, mais é nestes momentos de encontro, que à partida já estão aqui pessoas interessadas, isto é como na reunião de pais, não é? Só vai quem já não precisava de ir, mas pronto. É com as pessoas que vêm ter connosco que nós dizemos, nós existimos, temos este trabalho e podem se juntar a nós, mas efetivamente não é uma responsabilidade da Comissão, porque a Comissão é um dos nossos parceiros, quer para a resolução dos problemas, quer também para a formação técnica, mas nós tentamos fazer esse trabalho e, nomeadamente ao nível do portfólio de formação, estamos constantemente a divulgar e através do portfólio também o nosso trabalho dos técnicos do GAF. Desculpem, fui eu que fiz a pergunta, não é? Eu não sou Fernanda Vieira, sou Rosa Viana, só que a colega tinha aqui Fernanda Vieira e eu me mantive, acabei por não trocar o nome. Pronto, é o seguinte, eu como professora e muitos dos miúdos com quem tenho estado a trabalhar neste momento são jovens, crianças, em abandono escolar e não só, mas depois outras problemáticas. E penso que realmente, se este trabalho fosse feito mais precocemente, muitas das crianças não nos chegariam aqui às CPCJs. Portanto, e acho que realmente as equipas nas escolas, claro que tem que haver formação, porque é assim, eu acabei por me aperceber agora que realmente há estas equipas e que funcionam, algumas delas já, e com supervisão também, que é muito importante. E seria importante que houvesse um trabalho nas escolas, porque a escola mudou completamente aquilo que era uma escola de há uns anos atrás. O trabalho tem que ser muito mais colaborativo. Neste momento aparecem meninos de vários países, com culturas completamente diferentes, e a escola tem realmente que ter outro papel na vida das famílias também e das crianças. E às tantas, se nós começássemos a trabalhar bem mais cedo, a nível com elas e com as famílias, muitas situações, portanto, seriam resolvidas. Não chegavam às CPCJs, tá? É isso mesmo, obrigada. É exatamente isso que disse. Agora, se calhar, passava aqui a palavra à Cátia Brito do Lumiar, que também tem uma questão que colocou aqui a mão no ar. Olá, boa tarde a todos. Eu tenho estado aqui muito interessada a ouvir-vos e realmente, efetivamente, na minha escola e no meu agrupamento, eu penso que nós não temos um protocolo, porque nós não nos chamamos GAF, mas temos por base o trabalho que é feito pelo IAC, seguimos muito por isso, até porque trabalhamos em parceria com o IAC numa escola de segunda oportunidade, que neste momento está em Santa Clara e, portanto, o IAC é para nós uma referência naquilo que é a intervenção no terreno. E, efetivamente, o nosso nome não é GAF, nós somos o NIO, que é o Núcleo de Intervenção e Otimização Comportamental, mas que tem por base tudo aquilo que já foi partilhado e todas as partilhas que foram aqui ditas, e foi com muito gosto que as ouvi. Relativamente à questão que estavam a falar e que ali a colega partilhou, a professora, eu acho que tem muito a ver também com a forma como nós nos posicionamos no trabalho colaborativo. A parte muito de nós, se é unidirecional ou se cada um fica fechadinho no seu sítio e não partilha e não procura, não aparece aqui ninguém, eu fico aqui quietinha, ninguém nos vai bater à porta. Temos que, acima de tudo, ir em função da criança. E muitas das vezes temos que ser nós ali a partir pedra, mas chegar a bom porto, e acredito que acaba por ter aqui bons resultados.
Da minha experiência e do trabalho que faço com as comissões com quem trabalho, com os tribunais, tem sido positivo. Quando não corre tão bem, encontramos estratégias para melhorar, acima de tudo, e acho que é por aqui. Daí o trabalho colaborativo e estarmos aqui todos nesta partilha. E bem-ajam pelas ricas partilhas. Obrigada. Muito obrigada a nós. Obrigada. Vera, deixa-me só dizer que há aqui alguém que pergunta se há algum impedimento de ser nas regiões autónomas. Nenhum. Ainda ninguém mostrou interesse das regiões autónomas. Nós teríamos bastante interesse, não só para alargar territorialmente, mas também porque adoramos ir às ilhas. Costumamos ir lá a fazer trabalho técnico no âmbito de outros projetos que nós temos no IAC. Já fomos também falar sobre mediação escolar, mas ainda não surgiu a oportunidade de estabelecermos um protocolo formal. Se houver, respondendo aqui outra questão, se a escola tiver um protocolo, já pode dizer se é GAF? Claro que sim. Claro que sim, porque já tem o protocolo com o IAC, portanto já é legítimo utilizar a nossa sigla no primeiro. A questão é ao contrário, é se não existir um protocolo, se a direção da eu escola não pode dizer que tem um GAF. Poder pode, que nós não somos uma entidade judicial, mas não deve, por uma questão ética, porque apropria-se de um projeto que não é seu, mas que nós gostamos de partilhar. Portanto, é verificar o interesse e formalizar esta parceria. Até porque a parceria não tem custos para a escola Nenhum. e, portanto, Nenhum. só tem mais-valias. Não sei se existe mais alguma questão, sobretudo aqui para a doutora Fátima Duarte e para a doutora Ana Perdigão. Se não, se calhar passamos a palavra ao doutor Vasco para fazer o fecho. Portanto, de agradecer e dar muitos parabéns às preletoras. Estão dignas disso. É verdade. Doutor Vasco, eu não estou a ver aqui. Já cá está. Doutor Vasco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O doutor Vasco também é da direção, um membro da nossa direção, e é uma pessoa que também esteve muito ligada à educação, ao Ministério da Educação, e que depois dedicou agora, depois de ter estado nas suas funções ativas, dedicou o seu saber aqui ao Instituto, e portanto também é uma mais-valia para o nosso projeto de mediação escolar, e é uma pessoa que sabe muito sobre escola, sobre educação, e nós convidámo-la a fazer o encerramento, porque achamos que era uma pessoa que ia pôr aqui a cereja no topo do bolo. Muito obrigada por tudo. Depois desses brindes que tivemos, desse bolo recheio de brindes, que foram as intervenções feitas até agora, e incluo não só as excelentes oradoras, quem demonstra já a minha grande admiração, mas também pela doutora Melanie, pela presidente do Instituto de Apoio à Criança. São pessoas com uma grande experiência neste domínio e que eu admiro e eu gosto muito. Tive uma experiência longa, de facto, mais de 40 anos no Ministério da Educação, primeiro como professor e depois mesmo nos serviços do Ministério e como dirigente sempre, mas uma das primeiras experiências que eu tive quando entrei para o Ministério da Educação e deixei a docência direta foi numa chamada então Direção-Geral de Educação de Adultos, que trabalhava os problemas de alfabetização e educação base de adultos numa base muito fora da escola. E isso para mim foi uma lavagem ao cérebro, digamos assim. Eu comecei a ver que a educação é muito mais do que o que se faz na escola, como disse a doutora Fátima Duarte, ou muito mais do que a aprendizagem, e que mesmo a aprendizagem pode ser feita fora da escola, pode ser feita noutros modos. De qualquer modo, a escola, e sobretudo a escola desde que se democratizou e passou a abranger toda a população e simultaneamente se alargou dos 4, 6, 9 anos para 18, é de facto o grande instrumento de promoção social. É não só pelo que se aprende, pelas matérias que se aprende, pelas portas que se abrem, pelas vocações que se desvendam ao contactar com determinadas áreas do conhecimento, mas também, sobretudo, porque é uma alavanca social. Quando se procura um emprego, a primeira coisa que se pergunta é que habilitações académicas tem. E é um ponto eliminatório. Se a exigência é o 12º ano, quem tem o 9º não entra.
que se a exigência é uma licenciatura, quem tem menos que licenciatura não entra. Portanto, a educação é nuclear no progresso do bem-estar, não só no progresso das nações, no progresso dos povos, mas também no progresso individual e na afirmação. Mas, portanto, temos que pugnar para ter uma educação que abranja todos. Mas não é só ter educação que, em termos numéricos, abranja todos. Temos que ter uma educação de qualidade que marque definitivamente quem passou por esse sistema. Independentemente de passar por um sistema mais formal, tradicional, clássico, ou por um sistema mais alternativo, mais recorrente, mais diferente, menos formal. De qualquer modo, isto para concluir que o que necessita no domínio da educação é uma boa educação, uma boa escolarização e uma escolarização feliz, porque, como disse a doutora Fátima, volto outra vez a usar as palavras dela, não é só as aprendizagens académicas, se bem que ela não tenha usado este termo, eu uso para sublinhar bem que não se trata das línguas, da língua materna, do português, das ciências, etc., das variadas áreas do saber, porque se passa quando se frequenta a escola, mas é também a aprendizagem de viver em sociedade, de respeitar normas, e isso não se faz, como disse, pela aprendizagem das ciências, mas por uma vivência feliz dentro da escola. E acontece que para a escola se trazem as vivências menos felizes que se tem em casa, que se tem na sociedade. Portanto, a pessoa, o jovem que chega à escola, não é aquela tábua rasa sobre a qual os professores podem infligir, em alguns casos, tormentosamente, os seus conhecimentos científicos na sua área de conhecimento. É também um lugar de desenvolvimento pessoal e de formação para a cidadania e para o exercício pleno da cidadania democrática na idade adulta. Ora, como essas situações que cada criança comporta em si e que traz de outros sítios se refletem na escola e, consequentemente, no aproveitamento escolar, na aquisição de aprendizagens, é bom que a escola seja um lugar onde se detectem também esses problemas que a criança traz de casa e que podem eventualmente diminuir a sua capacidade de beneficiar de tudo aquilo que a formação de uma escolaridade, a aquisição de uma escolaridade pode trazer-lhe como benefício. Nesse caso, estão na frente como pioneiros os GAF. E não é em vão que os professores são os primeiros a socorrer-se dos GAF. Quando tem um problema, quando sinalizam um comportamento, pedem o apoio dos GAF. Porque os professores também têm cada vez mais a noção de que ficar fechado na ministração da sua ciência específica, da sua área de formação, não é o suficiente para produzir um bom aluno, porque um bom aluno é só aquele que empina a matéria e consegue responder positivamente nos testes e exames. É muito mais do que isso, como já aqui foi dito. E só com o apoio de uma equipa plural, e vejo com muito agrado que aqui, chegamos a mais de 400 participantes nesta sessão, há pessoas de formações diversas, e só assim realmente é que a gente chega à possibilidade de resolver um problema. Os problemas que se põem a uma criança, a um jovem, e que impedem o benefício dos bens da aprendizagem, são múltiplos, não são parcelados, portanto o aluno pode não ser muito bom em matemática, mas por trás disso podem estar outras coisas mais profundas, mais difíceis de detectar pelo professor e que uma equipa pode muito bem ajudar a resolver. Então, é essencial que exista nas escolas essa equipa. E é por isso que os professores têm a noção cada vez mais profunda de que isolados também não resolvem sequer os problemas de aprendizagem na sua própria área disciplinar. Os GAF têm... Falou-se aqui também na existência em várias escolas de autodenominados GAFs e de outros movimentos de parceria entre pessoas de diversas formações que atuam dentro da escola, mas o ideal será, de facto, que essas instituições dentro da escola se cheguem ao Instituto de Apoio à Criança, não só porque formalmente é o criador desta imagem e desta técnica de trabalhar nas escolas, como porque assim podem partilhar ideias e práticas, experiências,
que muito enriquecem depois a prática uns dos outros, mas também porque a identidade dos GAF pressupõe um certo modelo de intervenção plástico, porque, como a doutora Melanie disse, a diversidade das escolas é enorme, a diversidade das situações é plural, portanto, é um modelo com muita plasticidade, mas que obedece a determinados princípios e que devem ser obedecidos porque estão testados e estão comprovados na sua eficiência. Só mais uma palavra também para referir aqui a doutora Fátima Duarte, mas não referi ainda a doutora Ana Perdigão, que fez uma intervenção extraordinária, que misturou uma informação muito bem estruturada, muito bem apresentada, com um final extraordinariamente emotivo, que me deixou muito emocionado. Eu, naquela altura, louvo a doutora Melanie, que conseguiu falar, eu não teria conseguido. Foi uma história linda, infelizmente, mal terminada, sobretudo para o jovem que tinha a vida toda à sua frente e tanto queria fazer por ela. Só mais uma palavra para terminar. Agradeço a todos os que participaram, às perguntas, foram muitíssimas as perguntas. O IAC, o setor de humanização do Instituto de Apoio à Criança, irá responder de modo a que se crie aqui a nível nacional, um grupo cada vez maior, inclusivamente nas regiões autónomas, como a doutora Melanie disse, não estão contactadas porque não nos contactaram e por isso não nos impingimos, passa a ligeireza do termo, mas seria toda a utilidade que o panorama nacional se alterasse dentro do sistema educativo a partir da existência de GAFs em todas as escolas, que é, no fundo, o nosso sonho. Em vez dos 5.000, chegarmos aos cerca de 40.000 que frequentam as nossas escolas. Em nome da Presidente do Instituto, eu dou por encerrada esta sessão, agradeço a participação de todos, foi muito útil e certamente teremos outros momentos de encontro e de cruzamento de ideias e de partilhas. Mais uma vez, meu profundo agradecimento, como membro da direção do IAC, às oradoras. Boa tarde, bom trabalho e bom regresso às vossas atividades. Muito obrigada, Dr. Vasco, pelas suas palavras e pelo seu carinho. Também tenho que me desculpar por ter-me emocionado tanto, mas eu sou esta pessoa e, portanto, não consegui evitar, até porque nós estamos a falar de crianças e quem trabalha com elas consegue imaginar o que é o sofrimento de alguém que partilhou o seu conhecimento e que ajudou e que depois vê perdida assim a vida de uma forma tão, não é que hajam formas dignas de morrer, mas de uma forma tão atípica, não é? E pronto, mexeu muito comigo, efetivamente. Mas saio de coração cheio, porque gostei muito de vos ter cá todos, as pessoas que já fazem parte da nossa grande família GAF e a outras que eventualmente se podem juntar, e a outras que por variedíssimos motivos têm outras linhas de intervenção. Muito obrigada pela presença de todos. Salvo erro, dia 22 de maio, a equipa de Coimbra vai organizar um encontro deste género, mas com a temática do brincar, da importância do brincar, neste caso no acolhimento. Aos que ainda estão aqui resistentes, lanço o desafio 22 de maio. Atempadamente todos receberão o link para participar e também gostaríamos de vos ter lá nesse dia 22 de maio a celebrar quase o Dia Mundial do Brincar, que será dia 28, e por isso escolhemos o mês de maio para refletir sobre a importância do brincar e como pode ser uma ferramenta útil no acolhimento também na escola. E pronto, e despeço e agradeço a todos, sobretudo às nossas oradoras, à nossa Presidente, ao Dr. Vasco e obviamente à minha equipa e à equipa de Coimbra, porque só todos juntos é que fazemos acontecer estes momentos que nos levam muito tempo a preparar para termos a certeza que chegamos às necessidades dos técnicos que estão no terreno. Muito obrigada a todos, mais uma vez.